A maioria dos irmãos já ouviu o conselho de Deus para a família, não é? Geralmente, quando nós vamos estar juntos com casais, você sabe que não vai haver muita novidade, não é? Porque sobre marido, sobre esposa, sobre filhos, a lista não é muito grande. Ela é relativamente pequena para a gente fazer, não é? O problema é que às vezes a gente não faz. E aí Deus precisa nos reunir para nos lembrar disso. E seria bom nós orarmos, pedindo a Deus que nos desse um coração ensinável. Tem um texto no livro de Apocalipse muito forte, eu acho. Quando Jesus está falando com a igreja de Laodiceia, ele diz assim: você diz, eu sou rico e abastado, mas você não se dá conta que você é miserável, você é pobre, você é cego, você é nu. Eu penso uma coisa sobre minha vida. Eu sempre prefiro chegar antes de Deus e falar: Senhor, eu sou pobre, eu sou cego, eu preciso que o Senhor me revele mais. E que o Senhor nos dê colírio para os olhos também. Eu acho que a nossa oração tem que ser mais ou menos assim. Para nós que já ouvimos muito, não é? Que já sabemos bastante sobre família, sobre esposa, marido, filhos, convém orarmos assim e falar: Senhor, eu preciso aprender. Amém? Vamos orar juntos então? Esposa com marido, ou entre mais uns, juntar mais uns outros perto assim. Vamos orar e vamos colocar nosso coração diante do Senhor com esse espírito, amém? Sabe que um texto que deve nos preocupar muito dentro das Escrituras é quando Paulo fala assim: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso significa para nós que nós não podemos sobreviver sem revelação do Espírito Santo. E que os princípios, se eles não são iluminados pelo Espírito Santo, eles perdem o brilho na nossa vida. E nós não vemos a glória de Deus neles. Não vemos a importância que Deus dá a cada um deles. E eu temo que os princípios sobre família se tornem tão normais, tão comuns, né, no nosso dia a dia, que a gente não consiga ver a glória que Deus, os motivos de Deus em ter estabelecido família, ter estabelecido papéis e essas coisas, né? Então eu penso que é necessário a gente orar com fé mesmo, pedindo a Deus que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Eu gosto de pedir a Deus, quando a gente está junto, quando a gente vem de longe, né? Num encontro desse que tem custos, né? Que cada um tem que pagar um dinheirinho até bom para poder estar aqui, exige planejamento, exige
deixar os filhos, quer dizer, dá trabalho, não dá? Dá trabalho. E seria muito frustrante a gente ter tanto trabalho e irmos embora sem termos aquela sensação clara: Deus falou conosco, Deus visitou o nosso coração. Então eu considero que é justo a gente pedir isso a Deus. Fala: Senhor, visita os nossos corações. A gente se esforçou e se reuniu. Agora a gente não pode criar nada espiritual. A gente não pode criar a presença de Deus. A gente não pode fabricar dons. Essas coisas vêm do alto, vêm da parte de Deus. E essa parte Deus espera o clamor do coração. Não é? Então é importante a gente alinhar o coração assim, e dizer a Deus: Senhor, eu tenho uma expectativa em Ti. Eu tenho expectativa de que a Tua presença nos seja dada. Há assunto que é menos espiritual que outro das Escrituras? Penso que não é? E se a gente for falar sobre oração, parece que tem um peso, né? Se a gente for falar sobre jejum, parece que tem um peso muito espiritual. Mas se a gente for falar do papel do marido, da esposa, filhos, essas coisas, parece que é uma coisa mais técnica. Deus tem que nos dar do seu Espírito, amém? Oremos de novo? Senhor, estamos juntos aqui, com o nosso coração disposto a Te ouvir. Te pedimos que o Senhor venha compensar o esforço de cada irmão que está aqui. Venha enriquecer esse lugar com a Tua presença. Venha abrir os céus sobre nós, concedendo-nos dons do Teu Espírito, Senhor. Unção do Espírito Santo. Senhor, venha tirar o pó que cobriu o brilho destas verdades para alguns e renovar cada coração, renovar nossas vidas em Ti. Queremos ser impactados pelo Senhor. Deus, naquilo que o mundo tem influenciado, que o Senhor venha purificar nossos corações também. Enfim, Senhor, dá-nos um tempo rico da Tua presença, rico de revelação. Dá-nos a verdadeira riqueza. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, eu queria falar um pouco, queria dar alguns conselhos que para mim são muito importantes para a família. Talvez nesses 2 dias uns 4 conselhos. Né? E o resto a gente vai trabalhar juntos aí. E o primeiro conselho é o seguinte: eu aconselho cada um a se ocupar obstinadamente com a sua parte dentro do seu casamento. Vou repetir isso. Cada um ocupar-se obstinadamente com o seu papel. Quantos de vocês já tiveram algum conflito no casamento? Só eu e mais uns 3. 100% de nós já teve e tem algum conflito no casamento. Eu não sei, mas arrisco em dizer que 90% desses conflitos, eles existem porque você sabe muito bem o papel do seu cônjuge. Não é assim? Geralmente a razão dos conflitos é porque nós
conseguimos fazer uma avaliação muito precisa do seu marido ou seja, da sua esposa. Você consegue perceber bem os versículos que ele não está praticando e os versículos que ela não está praticando. E o nosso costume geralmente é exigir. Eu queria dizer a você o seguinte, que é necessário fé. É preciso fé para cada um se ocupar com o seu próprio papel. É preciso fé no sentido de que você não precisa fazer alguma coisa para o seu marido praticar a parte dele. E você não precisa fazer alguma coisa para a sua esposa praticar a parte dela. O Marcos Moraes um dia falou que a melhor maneira que ele tinha encontrado de resolver o conflito entre os casais era quando juntar, pegar os versículos que a mulher vai citar e devolver na mão dela, e os versículos que o marido vai citar, devolver na mão dele e falar, agora volta para casa e pratica isso aí. Por quê? Porque cada um de nós conhece bem o papel do outro e estamos dispostos a exigir. E essas exigências são causas de conflitos, na maioria dos casos. Por isso precisamos nos dedicar à nossa parte. Isso exige fé. Isso é a verdadeira mansidão de Cristo. E eu queria que nós, então, nos ocupássemos um pouquinho com isso agora. Não é? Quando eu digo que precisamos de fé, gente, é muito difícil para nós pensarmos, se não ficarmos apontando o erro do nosso cônjuge, é muito difícil para nós crer que ele vai mudar. É ou não é? A gente tem muita dificuldade de pensar que isso vai dar certo. Ou seja, que se eu viver, me dedicar de maneira obstinada àquilo que é o meu papel, que isso vai funcionar. Parece que a gente tem que dar uma mãozinha. A gente tem que dar uma ajuda. Mas eu estou hoje dizendo isso mesmo, que as coisas vão se aprumar lá na sua casa se você resolver isso no seu coração hoje. Eu vou sair daqui disposto ou disposta a me dedicar apenas em viver a minha parte. E vou esquecer o meu marido. Vou esquecer a minha esposa. É assim. Um dia tinha duas irmãs. Isso dá certo em quaisquer relacionamentos e sobretudo na família, no casamento. Mas eu me lembro uma vez que tinham duas irmãs conflito e não conseguiam resolver mais de jeito nenhum. E uma falava, dizia, eu vi aquela situação e falei, cheguei para as duas e falei, olha, é o seguinte, se tiver uma discípula aí entre as duas, 80% dos problemas se resolvem em 5 segundos. E naquela hora elas caíram em si e começaram a pedir perdão para a outra correndo. Não, resolve, me perdoa aqui. Resolveu rápido, muito rápido. Por quê? Porque entende que o discípulo, ele não tem a carga de exigir, mas de ceder, de perdoar em todas aquelas demandas que a gente já conhece. Então eu queria fazer o seguinte agora, precisando de ajuda aqui, cada casal vai receber um papelzinho aí. Primeiro esse papelzinho vai ficar na mão do marido. Depois ele vai passar para a mão da esposa. Enquanto eles estão aí distribuindo, presta atenção aqui. Você já morou numa casa, quantos já construíram e tiveram que morar na casa sem acabamento aí? Alguém já fez isso? Quantos? Muitos. Eu me lembro que eu construí uma casa lá em Timóteo, quando ainda morava lá. E eu fiz eu quero mudar para essa casa até dia tal.
e convoquei os pedreiros e fui para lá junto, muitos irmãos me ajudaram. Eu fiquei uns 15 dias me dedicando àquela obra, trabalhei igual gente grande lá, e muitos irmãos também comigo. Eu não tinha todo o recurso para terminar completamente a casa. Então você, por exemplo, você tem os fios para a lâmpada. Ali o ideal é um lustre bonitinho, né? Que as mulheres gostam, mas aí o dinheiro era pouco e a pressa era muita. Eu comprei aqueles bocalzinhos de plástico, coloquei lá e pendurei uma lâmpada em todos os cômodos. As portas, eu comprei aquelas portas para pintar e não pintei. E não comprei as maçanetas da porta. Sabe aqueles trinquezinhos pequenininhos que você só puxa assim? Então eu comprei um para cada porta e coloquei em todas as portas. As portas vão fechar, as lâmpadas vão acender. A escada, tinha uma escada que subia para o segundo andar, então tem que ter um revestimento de granito ou de cerâmica, seja o que for, mas a escada estava no concreto, já dava para subir. Então vai ficar desse jeito agora. E no final das contas pintei a casa toda por dentro e por fora ficou no reboco. Bom, nos mudamos para essa casa. Agora você já prosseguiu vivendo numa casa assim, que você sabe que tem que colocar os lustres, que tem que colocar o revestimento da escada, que tem que terminar o reboco e a pintura por fora, que você tem que pintar as portas, que tem que colocar as maçanetas. Mas você já viu aquele tipo de cidadão que vai convivendo com isso. E que aquilo que era provisório se torna permanente. Você se acostuma. Porque no final das contas, cada vez que você toca no interruptor, acende uma lâmpada. A sua tendência é se acostumar com aquela gambiarra. Lá em Minas fala gambiarra. Sabe o que é uma gambiarra, né? Todo mundo sabe. Aí você se acostuma com a gambiarra e vai ficando, porque no final das contas acendeu a lâmpada. Você precisa fechar a porta ficar fechada. Se é uma maçaneta bonita, né, que fecha a porta, se é um trinquezinho que você tem que dar um empurrãozinho mais na porta, assim, porque entra meio duro ali, o negócio não entra fácil, mas você colocou, fechou. E vai se acostumando. Eu penso que entre nós, a nossa casa, não a nossa casa de tijolo, mas o nosso lar, pode ser desse jeito também. Nós vamos ouvindo o conselho de Deus sobre família, sobre o papel do marido, da esposa e filhos. E geralmente quando chegamos do mundo, o negócio é pesado. As confusões são muitas, não é? É tudo invertido, né? É um barraco de favela o negócio, tá tudo destruído. E aí você começa a reconstruir de novo, não é? A casa no padrão de Deus, então levanta a parede no prumo, levanta, então tudo tem um projeto. Não é mais aquele barracão, aquela coisa cheia de puxado para um lado para o outro, tem ali um projeto de Deus, para a família, e você levanta as paredes e vai levantando então. E chega um ponto que está funcional, que está bom. O seu exemplo já dá para o gasto, não é? Não escandaliza os irmãos. Você como marido, você não é aquela coisa mais agradável para a esposa, mas você já não bate mais nela, né? O sujeito era adúltero, agora não adultera mais, não é? A mulher era uma caninana, daquelas terríveis, tudo mais, agora está mais mansa. Só não contrariar muito ela, que ela faz tudo o que você quer.
Afinal, você, marido, tem que facilitar as coisas, né? Bom, aí a coisa fica, está comparando-se com o que era, graças a Deus. E tem mulher que fala, bom, graças a Deus, porque agora pelo menos ele não chega às 5 da manhã bêbado, agora ele não gasta dinheiro no jogo, agora. Então, graças a Deus, ela fica sempre comparando com o passado, e o marido também. Amém, é bom isso, viu? Porque aí você não exige muito. Nós estamos falando sobre não exigir, estamos falando sobre você exigir de você mesmo. Mas a minha pergunta é, o celular, ele tem os acabamentos? Ou tem lá uma lâmpada pendurada, uma gambiarra, atende, né? Desse jeito, essa escada aqui não tem. Tem áreas da sua vida, você como marido, você como esposa, é ideal ou dá para o gasto? Seu exemplo não compromete, não produz escândalo a ninguém na igreja, mas você é um homem digno de ser imitado em tudo como marido. Você é uma esposa digna de ser imitada em tudo como esposa. Como eu disse, se nos comparamos com o passado, podemos pensar que estamos bem. Mas precisamos nos comparar com o padrão, certo? E aí a gente percebe as nossas deficiências. Então um dia eu estava com alguns discípulos, praticamente todos eram líderes, que já estavam cuidando de vidas há muito tempo. Eu falei disso com eles, eu falei, olha, que tal a gente fazer hoje uma lista de coisas que poderiam dar ser um ajuste fino no acabamento, para a gente concluir a construção, concluir a obra, tá? E aí fizemos juntos naquele dia essa avaliaçãozinha aqui que eu passei para vocês agora. E de vez em quando é bom a gente retomar isso aqui para ver, né? Para ver se a casa não precisa de manutenção de vez em quando. Tem um mofo numa parede, não é? Tem lâmpada que queimou. Sabe aqueles banheiros que tem 3 lâmpadas, uma aqui, outra em cima, outra do lado e tal. Vai queimar de cavar, né? Você fica. Queima outra, também tem uma, no final só tem uma lá no cantinho. A do espelho que você está ali. E você vai deixando o negócio, né? E acho que Deus não quer isso para nós, não é? Muito bem. Então essa folhinha que tem esse título aí de lar ordenado, lar em ordem, tem uma avaliação primeiro da esposa, depois do marido, depois dos filhos, do ambiente da casa e uma avaliação do casal, o relacionamento dos dois. O primeiro é a esposa. Quem vai fazer essa avaliação vai ser o marido. Então vamos explicar. Aí vamos fazer o seguinte: você coloca uma nota aí para esse negócio, porque a gente precisa de um critério para avaliar. Você põe de 1 a 10 aí o negócio. Que nota você daria para sua esposa em cada uma dessas áreas? A gente sabe que é isso. Basicamente, que a palavra de Deus ordena a esposa em relação ao marido que seja submissa ao seu marido. Isso você sabe. As esposas são carinhosas, aí o marido por quê? Ó, não vale você negociar a nota aí, porque embaixo vai pegar pesado para o marido aí, ó. Não negocia não. Essa questão da esposa, eu queria contar com a minha esposa aqui, amor. Se tiver alguma coisa que você queira acrescentar às mulheres aqui nesses pontos, enquanto estivermos falando, acerca das mulheres, né? Bom, a esposa, primeiro, ela é ajudadora. Qual a avaliação que você dá para a sua esposa como ajudadora, como cooperadora? De 0 a 10 ou de 0 a 5? Sim. De 0 a 10. 0 a 10 fica melhor, né? Fica mais fácil, porque
Eu espero que seja pelo menos de 1 a 10, não de 0. De 2 a 10. Uma vez tinha mais aquele barracão de favela lá, né? É ajudador. Só uma pergunta, vocês entendem o que é a expressão ajudadora que a Bíblia fala? Falhei uma ajudadora idônea. O que é uma ajuda? Vamos esquecer de mulher, mas vamos pensar sobre essa expressão ajudador. O que é um ajudador? Coopera. Que ajuda. Obrigado. Sim. O Fred não fala isso. Eu gostaria de prosseguir aqui. Que coopera. Coopera. Auxilia. Que exemplos nós podíamos pensar assim de uma pessoa que ajuda? Vamos esquecer da esposa. Vamos esquecer da esposa por um momento. Um enfermeiro, ele ajuda. Quem fica segurando a escada para outra pessoa subir, ele ajuda. Bom, imagina, vou pegar o seguinte exemplo. Quantas irmãs tem aqui uma secretária que ajuda lá na casa? Uma empregada. Você contrata essa pessoa por quê? Porque você precisa de ajuda, certo? É ou não é? Você precisa de ajuda dela, então você contrata. Eu me lembro uma vez que minha esposa contratamos uma moça para trabalhar lá em casa. Aí ela tinha uma panela de pressão lá que ela gosta muito, especial, assim, diferente, não sei, umas panelas. Ela falou para a ajudadora assim, falou, olha, eu não gosto que você use bombril nessa panela, porque eu não quero, essa panela se explicou. Passou uns 3 dias, 4, ela explicou que a panela estava toda areada de bombril e tal. Aí eu falei, mas o que você fez com a panela? Ela falou, não, essa panela tem que acostumar com bombril, não é possível. Ou então você contrata a moça para te ajudar e de repente ela é muito cheia de iniciativa. Você chega no quarto à tarde, a cama mudou de lugar, os enfeites que você tinha colocado, ela mudou de posição. Você vê aquelas empregadas que gostam, botam tudo assim de menesguei, tudo na diagonal, e você gosta tudo na linha reta, ela vai lá e coloca na diagonal uma coisa, outra coisa. Eu falo, meu Deus, não quero isso. Não, mas fica assim, é mais bonito. Você gosta de uma empregada assim? Eu tinha uma família amiga nossa que tinha uma empregada que um dia o marido chegou e falou, ô fulano, você podia limpar o banheiro lá e tal? Eu não, vai você, não quero limpar o banheiro hoje não. Bom, você entende, você contratou essa pessoa para te ajudar. E para ela te ajudar, ela te ajuda se fizer as coisas do jeito que você quer. Você gosta da toalha na diagonal, com os bicos assim. Ela acha feio, problema dela. Coloca, eu gosto. Aqui é minha casa, eu gosto desse jeito. A melhor solução que a Cia achou sobre empregado, um dia chegou uma senhora que trabalhava no condomínio, tinha uma moça de 17 anos, que acho que nunca tinha trabalhado, e falou, você não tem alguém que conhece alguém que minha filha precisa trabalhar? Assim pegou essa moça, a Michele, ensinou tudo para a Michele. A Michele é o sonho de secretária, né? Recentemente nos mudamos agora para ela poder trabalhar conosco, mas lamentamos, por quê? Porque é uma moça que chegou
aprendeu tudo do jeitinho que a Cir queria, faz tudo do jeitinho que ela quer e ajuda muito por causa disso. Além disso, a minha esposa pregou o Evangelho, ela se batizou, é uma discípula preciosa, quer dizer, tem outros ganhos aí em cima disso, mas foi uma grande bênção. Eu me lembro, eu estudei no seminário evangélico, e era um seminário interno, e tinha o diretor do seminário, era um americano, pastor Larry Darby, e esse homem era o meu chefe, e eu trabalhava, eu era o supervisor da fazenda que tinha lá, cuidava de vaca, um monte de coisa. E eu por muito tempo fui uma pedra no sapato daquele homem, até o dia que eu percebi isso. Um dia ele olhou para mim e falou: cara, você já percebeu que quando eu falo preto, você fala branco? Quando eu falo certo, você fala errado? Você nunca percebeu isso, não? Aquele dia eu me dei conta, eu pensei, eu não ajudo esse homem. Eu não ajudo. A partir daquele dia eu entendi, eu estou aqui para ajudar ele a cumprir os objetivos dele e não meus, para cooperar com ele. E a partir daquele dia me prontifiquei. Como é que o senhor quer as vacas? Como é que é isso? Como é que quer daquele jeito? É desse jeito? Ele não tem. Para quem lidera, não existe coisa melhor no mundo do que ter gente sob a sua liderança disposto a cooperar com a missão dele, com o objetivo dele. Eu sou muito feliz que eu tenho discípulos que cooperam comigo de maneira excepcional. Eu tenho o Moisés, que é um dos pastores, mas que continua indo discípulo meu. Gilmar, que é um dos pastores, mas continua como discípulo, com coração de discípulo. Como aqueles homens aliviam a minha vida. Eles vão me perguntando: Carlos, como é que você quer isso? Como é que você quer aquilo? Como é que você quer aquilo outro? Me liga, está precisando de alguma coisa aí? Tem algo que eu posso fazer essa semana por você? Eu fico até constrangido com homens desse jeito, que estão juntos comigo, dispostos a ser escudeiro, a cooperar. Por aí dá para entender o que é ajudar, não é? Aí a gente entende, ajudar é pensar assim: como é que você quer? E eu quero ajudar. Deus honrou a mulher com a posição de ajudadora que seja idônea. Cooperar com o objetivo do seu marido. Concordamos com Deus? Amém? Por quê? Porque às vezes não concordamos muito e aí tem dificuldade, né? Aí tem dificuldade. Parece que Deus não pensou bem nas coisas. Irmãos, precisamos nos purificar do mundo, nos desintoxicar do mundo, certo? Existe uma oração que eu costumo fazer, que é boa, viu? Muito boa, que é assim: Senhor, me ajuda a abominar o que o mundo ama e amar o que o mundo odeia. Nós precisamos de ajuda para isso, viu, gente? Porque nós temos valores herdados, não é? A vã maneira de viver, como diz Pedro, né? Que nossos pais nos legaram. Precisamos nos purificar disso. Estou falando isso especificamente sobre a ideia de servir e de ajudar. O ser humano gosta de preeminência, gosta de receber a honra, gosta de se obstinar pela própria vontade. Você já percebeu que Jesus, tudo que o mundo amou, ele rejeitou? Tudo que o mundo ama, ele amou.
O mundo dá valor a riquezas e conforto. Jesus rejeitou. O mundo dá valor a posição e reconhecimento. Jesus rejeitou. O mundo dá valor à inteligência, à sabedoria, à cultura. Jesus rejeitou. Ele escolheu discípulos incultos, iletrados, gente que a religião e o mundo nunca escolheria. Esse foi o coração dele. Agora, Jesus acolheu tudo que o mundo não quer. Jesus acolheu a pobreza, o desconforto. Jesus acolheu a humilhação. Jesus acolheu o serviço. Ele nunca quis o que o mundo queria. Por isso é bom a gente orar assim. Amém? Senhor, me ajude a amar o que o mundo abomina e abominar o que o mundo ama. Porque esse é o nosso grande alvo, ser semelhante a Jesus. E a graça de servir e de ajudar é a que nós encontramos em Cristo. Amém? Essa nós encontramos em Cristo. Então eu estou falando isso às mulheres para animar você e dizer que ajudar é uma grande honra. Nós precisamos nos purificar do mundo para sermos discípulos de Jesus. Tá bom? Então a grande pergunta é: você é ajudadora? Então, Mari, coloca aí nesse quadrinho uma avaliaçãozinha para sua esposa. De 1 a 10, qual nota você ia dar para ela? Oi? Ah, isso mesmo. O irmão disse que vai colocar uma nota, mas se a mulher não gostar, ele apaga e... Tinha que ser primeiro separado, e depois vai comprometer a nota. Segundo item aí. Esposa, a sua esposa, você sente que é respeitado por ela? Respeitar o marido tem a ver com honra, com reverenciar, aquela atitude de coração, não é? De honrar o seu marido. Então, você entende o que significa isso? Então, mas a palavra de Deus fala que a esposa respeite o seu marido, não é? Então é um mandamento do Senhor. Então é uma coisa íntima, lá no seu coração. Eu diria assim, né? Que às vezes as mulheres não, todos nós sempre temos uma justificativa porque não obedecemos determinado mandamento do Senhor. Não é verdade? Sempre temos uma justificativa. Nós precisamos considerar que não existe justificativas, precisamos obedecer a Deus. Quando nós ensinamos um rapaz ou uma moça incrédula que chega no reino de Deus, que tem um pai, por exemplo, alcoólatra, e que ele precisa honrar o seu pai, a gente não leva em consideração todas as justificativas que ele tem. A gente vai aplicar o princípio e dizer: é princípio de Deus, você precisa não apenas obedecer os seus pais, mas honrar os seus pais. Porque honrar é atitude do coração e não é simplesmente fazer o que ele está mandando, mas ter uma reverência interior por causa do Senhor. Então as mulheres, a elas são ordenadas que elas honrem os seus maridos. Certo? Que
elas respeitem o seu marido. Então esse respeito é manifestado no tipo de palavra que ela usa, não é? Essa semana agora eu estava com um casal que a mulher saiu da igreja. Eu apliquei o reino de Deus na vida desta mulher porque ela desonrou o seu marido. E ela me falou, olha, não, então preciso começar tudo de novo. É um casal, tem uns 3 meses que chegaram à igreja. Tem que começar tudo de novo porque eu acho que eu não dou conta. Eu falei, é mesmo, fulano, você tem que rever tudo de novo mesmo. Porque para você usar as palavras que você usou com o seu marido diante dos irmãos, de fato, você tem que começar tudo de novo. E se desligou da igreja. Então nós precisamos temer a Deus. As mulheres precisam temer a Deus. Então, não há desculpa. Por que eu digo isso? Porque assim como um filho que tem um pai alcoólatra e em situações difíceis, a ele é ordenado que honre o seu pai, e se ele honrar e está obedecendo o Senhor, Deus lhe dará graça. Nós falamos isso, não é? Eu quero dizer a todas as mulheres que Deus tem graça para você honrar de coração seu marido. Entendeu? Você respeitá-lo de coração. Muitas vezes há esposas que se converteram primeiro e que o marido chega depois, e que o marido sabe menos que ela, que o marido aprendeu menos. Há casos de maridos que não são tão maduros, que são meio descabeçados, que tomam decisões precipitadas com as finanças e um monte de coisa. Quer dizer, a mulher pode ter uma lista de motivos porque não respeita esse homem. Se nós vamos procurar razões para respeitar, provavelmente você vai achar alguma para não respeitar. Discípulo de Jesus resolve a coisa fácil. Deus mandou, eu faço. Amém? Eu faço, eu obedeço. Então é assim. Então dá sua nota aí, marido. Porque isso aqui, o Gerson está falando, fez meia dúzia para as mulheres e umas 2 dúzias para o homem. Isso aqui está na proporção dos versículos da Bíblia, viu? Você percebe que para a mulher tem 3 versículos assim, para os homens. Então a carga é pesada mesmo, né? Terceiro aí, confia no marido. Confia no marido. Oi. Fala de novo? Pode. Vem cá, é bom você pegar o microfone, Rosé. Eu que estou falando, Rosé não gosta de aparecer, não. É que tem uma irmãzinha lá que tem um marido que não serve ao Senhor, ele é todo atrapalhado. E sempre que as coisas ficavam ruins na casa dela, ela corria para minha casa para chorar e queria um ombro amigo. Né? E eu cantava ela dentro da palavra e ela saía lá, murchinha, sumia. Aí um dia desses ela estava testemunhando que sumia, aí virou muito, e ela estava falando com as irmãs, pois eu estava tratando outro caso, ela estava perto, ela falou, cansei de apanhar na casa dele, mas eu honro a Deus, eu agradeço a Deus pela vida dele. Porque ela ia lá para casa procurando um ombro para chorar, e eu recebi ela com prego e martelo, o tempo todo. E ela custou, mas aprendeu. E ela estava testemunhando para as outras, porque a palavra diz que acho que é Hebreus, né, que fala que um coração amargurado contamina os outros. Então qual é a tendência? Você acolher aquele problema, você justificar aquele problema, se com ela, você já está indo também aprovando o erro. Né? Então ela vinha chorar, procurando um homem, prego e martelo, cruz nela. Hoje, graças a Deus, o marido não se ajeitou, mas ela está uma bênção.
Amém. A gente queria que esses testemunhos que falam que o marido foi transformado. A mulher foi já, graças a Deus. Confia no marido. Essa questão de confiar no marido, a gente empurra sempre para Deus o negócio, sabe, mulheres? Tem que confiar em Deus para poder confiar no marido, não é? Você entende que Deus estabeleceu o princípio e você vai descansar no seu marido. Tem um texto de 1 Pedro, capítulo 3, que fala a ordem do Senhor para as mulheres naquele texto. Tem Vamos abrir aí 1 Pedro. Quando eu não lembro todo o texto de cor, é bom abrir, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Está falando sobre a submissão da mulher, não é? Sobre o bom procedimento, inclusive para ganhar o cônjuge, o marido incrédulo. E no versículo 5 diz: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Esse versículo aqui tem algo importante, que fala assim, que as santas mulheres esperaram em Deus fazendo o quê? Sujeitando aos maridos. É curioso porque o apóstolo fala um negócio baseando-se no princípio. Essas mulheres esperaram em quem? Em Deus. Fazendo o quê? Se sujeitando ao marido. Coisa impressionante. Significa que uma mulher ela espera em Deus quando ela submete, ela confia no marido. Você sente que a sua esposa confia? Agora, aqui eu tenho que dar uma palavra aos maridos também, porque tem maridos que ao invés de construir a confiança, ele consegue construir a desconfiança de casa pelas cabeçadas que dá. Então, às vezes, exigir da mulher descanso quando o lar fica exposto a dívidas, fica exposto a um bocado de problemas que, em decorrência da desobediência do marido, das precipitações. Então, às vezes, o marido é causa de tensão, não é? De desconfiança. A mulher tem toda hora, o senhor viu aquela, quando está dirigindo o carro e a pessoa do lado, ela toda hora quase põe a mão, freia e não está descansando muito bem. A minha esposa, nessa área de dirigir, eu posso dizer que ela não é 100% confiante do marido que tem. Mas eu tenho que assumir a minha responsabilidade, porque eu assumo a responsabilidade nessa área, porque uma boa porcentagem de quebra-molas eu não consigo ver. Ela disse que eu vim sem um detector de quebra-molas. Então ela já bateu a cabeça no teto algumas vezes, então ela se assusta um pouco. Mas graças a Deus eu acho que seria a única área lá em casa que a minha esposa fica meio desconfiada, né? As outras eu acho que ela descansa bem, graças a Deus, né? Minha esposa não gosta de falar. Eu penso que quando o marido tem... Eu não queria, né? Quando o Carlos está falando aqui, aí eu fiquei pensando, quando nós vamos aconselhar uma mulher que o marido cometeu algumas burradas ainda, e ela tem dificuldade de confiar nesse marido, mas aí nós, como mestres do bem, temos que lembrá-las disso, que elas precisam esperar em Deus. E nesse esperar em Deus aí, meu conselho sempre é que essa mulher deve orar, jejuar, clamar ao Senhor pelo seu marido
e se sujeitar a ele, né? Esperar em Deus se sujeitando ao marido. Porque às vezes, quando o marido erra muito, ela pode usar isso como argumento. Como que eu vou confiar nele? Olha o que ele fez. Ele fala, não, a palavra de Deus vai funcionar, nós vamos ter que confiar no Senhor. A palavra de Deus é ou não é a verdade? Então nós vamos esperar em Deus, vamos orar, jejuar, vamos nos unir, orando umas pelas outras. Mas o caminho é você deixar ele continuar na liderança e confiar nele, crendo que sobre ele está o Senhor. Essa palavrinha é para as irmãs aí. O próximo item aqui é boa dona de casa, né? Bom, boa dona de casa, sabe o que é boa dona de casa? Geralmente o marido não sabe o que é uma boa dona de casa, mas ele sabe o que é uma ruim dona de casa. E as mulheres sempre reclamam isso. Se ele chega em casa, está tudo no lugar, a louça está limpa, a casa está limpa, o banheiro está limpo, as gavetas estão organizadas, ele não fala nada. Ele nem nota. Mas se encontrar alguns pratos sujos em cima da pia, ele nota. Né? Porque a gente não sabe o que é ser uma boa dona de casa, mas uma péssima a gente sabe. Os maridos fariam bem. Estou falando aqui para os maridos se esforçarem para notar, né? E elogiar. Mas que nota você daria aí para boa dona de casa? Coloca aí a sua avaliação. É boa mãe. Próximo sobre ser mãe, que é outro aspecto da mulher, né? A mulher deve amar os seus maridos, amar o seu marido, boa dona de casa, cuidar dos filhos. A sua esposa é boa mãe? Boa mãe a gente entende que compreende sobre a alimentação dos filhos, higiene dos filhos, o cuidado geral dos filhos, quando até disciplina quando o marido não está presente. Ela dá continuidade àquilo que o marido orienta no trabalho espiritual com os filhos, não é? Enfim, atender, não esquecer que tem filhos, né? Então, na verdade, os pais têm que lembrar isso, mas a Bíblia coloca uma responsabilidade do papel para a mulher de cuidar dos filhos. Bom, imagino que somos bem unânimes no que vou dizer aqui com os irmãos em São Paulo, com respeito ao papel da mulher, que nós temos tentado prosseguir com considerável zelo em Belo Horizonte, e Timóteo, né, também, e as outras localidades onde a gente tem ajudado, para não cairmos no padrão das famílias no que diz respeito ao mundo, os valores do mundo, entrar dentro das nossas casas, para que as mulheres amem o seu papel, amem ser donas de casa, amem ser mães. Certo? Por que estou dizendo isso? Eu estive num lugar, um tempo atrás, onde nem é no Brasil, né? Mas em outro lugar onde talvez 90% das mulheres ou mais trabalham. E eu estava conversando com um dos pastores, dizendo isso, falando, olha, em Belo Horizonte, posso dizer seguramente que 95% das mulheres não trabalham fora. Elas são donas de casa, são esposas, são mães.
E esse irmão falou comigo, falou, realmente, porque o Brasil, a cultura do Brasil é diferente, e aqui não dá, porque nós temos, aqui é necessário, né, que se trabalhe, porque para se ter uma casa custa tanto, e precisa do salário dos dois, vai pagar isso em 25 anos, tal, como se no Brasil não tivesse esses problemas, né? E eu disse a esse irmão, com muito amor, falei, olha, meu amado, não é no Brasil que 95% das mulheres não trabalham, eu estou dizendo na igreja, em Belo Horizonte. Porque as mulheres do Brasil gostam de trabalhar também, gostam de ganhar o seu dinheiro. As mulheres do Brasil, em geral, têm as ideias feministas que o resto do mundo tem. É assim. Nós estamos falando do conceito da palavra que nós precisamos nos ajustar. E comecei a dar exemplo sobre mulheres entre nós que tiveram que pagar o preço, que quiseram, não é nem que tiveram, que quiseram, amaram o papel. Por quê? Porque a minha esposa, a responsabilidade dela, pela palavra de Deus, como diz Tito, as mulheres mais velhas e experientes devem ensinar as mais novas a fazerem o quê? A trabalharem fora, a serem boas advogadas, a serem excelentes, não, a serem boas donas de casa, a amarem seus maridos e cuidar dos seus filhos. Não é nem fazer a tarefa, mas amar essas coisas. E eu, graças a Deus, tenho uma esposa que ama esse lugar e que consegue transmitir isso muito bem às discípulas. De tal maneira que as discípulas amam também a casa, amam ser mães. E as que nem são mães, às vezes querem ficar em casa, envolvidas com a igreja, com a obra de Deus, pregando o Evangelho, tendo tempo para fazer chá à tarde, para dormir um sono à tarde e ficar disposta quando o marido chegar, enfim. Eu me lembro, eu fiquei muito feliz um dia, que eu cuido de um discípulo, o nome dele é Felipe, e o nome da esposa é Daniela, é um casal novo. Eles têm 3 filhos, o mais velho agora está com 7 anos, o outro com 6 e a menina com 3, escadinha assim, né? E esse irmão, ele é empresário, e a esposa da Daniela é advogada, uma boa advogada, que ela foi criada pelos pais, uma família nobre e tal, para nunca fazer serviço de casa. O pai dela um dia chegou em casa, vendo ela limpando o banheiro, ficou escandalizado. Quando chegou na casa, depois que ela estava no reino de Deus, né? Ficou furioso, porque viu ela falando, não preparei minha filha para isso. Bom, mas eu me lembro um dia, eu não me relacionava com esses irmãos, que estavam em outra região da cidade, e um dia estava num churrasco, na casa de um dos irmãos lá, e numa conversa rápida, eu ouvi que ela estava trabalhando, advogando, não é? Ajudava o marido, inclusive, na empresa também. E a menina dela, a Gabriela, ele está com 2 anos na época. É a caçulinha. E a menina já com 2 anos indo para a escola. Eu cheguei e falei com ela, falei, mas nem tem que ir para a escola? Aí chamei o Felipe e falei, ô Felipe, faz o seguinte, você tem 3 filhos pequenos, sua esposa é advogada, gosta de ser advogada. Falei, olha, isso não está certo. A sua esposa tem que ser mãe. Eles não precisam de um advogado, eles precisam de uma mãe. E falei rápido, talvez, até não peguei muito pesado no negócio, porque não relacionava muito com eles, estava mais distante. Só que aconteceu que eu depois, no início de 2004, eu fui cuidar dessa região em Belo Horizonte. E nós estávamos precisando de uma ajuda técnica para uma mulher que estava com caso na justiça de criança, de filhos, de guarda, né? Do filho. E eu fui conversar com a Daniela, depois do encontro da casa, chamei a Daniela e falei, Daniela,
nós estamos precisando de uma ajuda sua, porque fulano de tal está com uma situação assim, que procedimento ela tem que ter. Aí a Daniela olhou para mim e falou, Carlos, eu vou te indicar um colega